Olá! Hoje vamos mergulhar fundo num tema central da nossa língua: os verbos em português. Olá, pois é, um assunto fundamental. A gente recebeu um material bem detalhado sobre gramática verbal. E nossa ideia aqui é destrinchar isso, pegar o que realmente importa para a nossa comunicação. Exatamente. Vamos tentar entender por que essas palavrinhas são tão, tão dinâmicas, tão cheias de possibilidades. Perfeito. Porque, no fundo, os verbos são o coração das frases, né? Eles que dão a ação, o estado e situam tudo no tempo. Sem eles, a gente ficaria meio perdido, eu acho. Totalmente. A comunicação seria muito mais limitada, estática. E é impressionante a variedade de coisas que um verbo pode expressar, né? Tipo, não é só ação. Não mesmo. Tem ação clássica, claro, como em o aluno estudou. Mas tem também o estado. A aluna está feliz, por exemplo. Uhum. Uma mudança, uma transformação, sei lá, virou professora. Isso. E fenômenos da natureza, né? Choverá amanhã. Exato. E até a simples existência, como naquela frase famosa, há dois amores. Sim. Ou coisas mais subjetivas, tipo vontade, desejo, queria o Newton, ou uma necessidade, precisarei de ajuda. É muita coisa. Muita coisa mesmo. E essa versatilidade toda, ela vem junto com uma capacidade incrível de se adaptar, de se moldar. Que é a flexão, né? Isso, a flexão. Falando da visão morfológica, os verbos mudam de forma. Eles flexionam em modo, tempo, número e pessoa. É a tal da conjugação. É aí que a mágica acontece, digamos assim. É, porque permite essa sintonia fina com quem fala, com o momento, com a intenção. E pensando na estrutura da frase, na sintaxe, eles são cruciais. São o núcleo do predicado, não tem jeito. Indispensáveis. Pega um exemplo com: toda vez que eu penso em você, sinto uma coisa diferente. Olha aí, dois verbos, cada um comandando sua parte da ideia. Claríssimo. Cada um é o centro ali da sua oração. E para identificar um verbo na sua forma mais básica, é relativamente simples, né? Geralmente termina em ar, ir. Uhum. E a prova de fogo dá para conjugar? Se der, é verbo. Agora, entrando nessas flexões, os modos verbais são super interessantes. Eles mostram a atitude de quem fala em relação ao que está sendo dito. Exato, a intenção por trás. O indicativo, por exemplo, é o modo da certeza, do fato. Como isso aqui está gostoso. É uma constatação. Isso, realidade, fato. Já o subjuntivo, ele já entra no campo da dúvida, da hipótese, do desejo. Espero que esteja gostoso. Não é uma certeza, é uma expectativa. Exatamente, uma possibilidade. E tem o imperativo, que é direto ao ponto. Ordem, pedido, conselho. Como é este hambúrguer? É uma instrução. Sim. E é fascinante ver como essa intenção, certeza, dúvida, ordem, muda a forma do verbo. Aqui a coisa fica realmente interessante. Essa relação forma-intenção. E claro, junto com os modos, a gente tem as outras flexões que se combinam. Tempo, passado, presente, futuro, número, singular, plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira. Tudo isso se encaixa na conjugação. É um sistema complexo, mas muito lógico. É sim. Mas tem mais uma camada de nuance aí, que é o aspecto verbal. Já ouviu falar? O aspecto. Acho que sim, mas confesso que às vezes me confunde um pouco com o tempo. É comum confundir. O aspecto não diz só quando a ação acontece, mas como ela acontece em relação à sua duração ou fase. Se ela está começando, se está em andamento, se acabou. Ah, entendi. Tipo, Por exemplo, começou a chover. Isso indica o início da ação. É um aspecto incoativo. certo. E se eu disser está chovendo? Aí é um aspecto cursivo. A ação está em pleno andamento. E parou de chover? Aspecto conclusivo. A ação terminou. Tem outros também, como o iterativo, ação repetida, o permansivo, estado contínuo, o genérico, verdade universal, o iminencial, ação prestes a acontecer. Nossa, quanta coisa! O que é fascinante aqui é como isso refina a ideia de tempo. Não é só passado, presente e futuro, mas como a ação se desenvolve dentro desse tempo. Faz sentido. E às vezes, para expressar certas ideias, um verbo sozinho parece que não dá conta, né? Aí entram as locuções verbais. Exato, como em vou estudar amanhã. Parece uma coisa só na ideia, mas são dois verbos trabalhando juntos. Funciona como um bloco único. Perfeito. A estrutura geralmente é um verbo auxiliar,
que é quem flexiona, quem concorda com o sujeito ser, estar, ter, haver, são os mais comuns. Ah, o auxiliar que carrega a conjugação. Isso. E junto dele vem o verbo principal, que é quem traz o significado principal da ação. Ele aparece numa das formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Entendi. E essas locuções aparecem em várias situações. Para formar voz passiva, tipo fomos vistos, para formar tempos compostos, tenho estudado muito, ou para indicar justamente esses aspectos verbais que a gente falou, como começou a estudar, aspecto incoativo. Falando nessas formas nominais que você mencionou, infinitivo, gerúndio, particípio, elas são interessantes porque o verbo meio que age como outra classe de palavra, né? Como um nome. Exatamente, por isso nominais. Elas perdem um pouco da característica de verbo conjugado e se aproximam de substantivos, adjetivos ou advérbios. O infinitivo com terminações ar, er, ir. É como se fosse o nome do verbo, certo? Viver é bom. Viver aí está funcionando quase como um substantivo. Isso, ele nomeia a ação. E pode ser impessoal, como nesse exemplo, ou pessoal, para vivermos bem. O gerúndio, com o nando no final, indica uma ação em andamento, né? Ele saiu correndo. Uhum. Frequentemente tem uma função adverbial indicando o modo como ele saiu, ou até adjetiva, água fervendo. E o particípio, com ado ou ido na maioria dos casos, geralmente indica uma ação já concluída. Trabalho feito, lição aprendida. Exato. E ele é fundamental para a voz passiva e para os tempos compostos com ter e haver. Além disso, muitas vezes ele funciona como um adjetivo mesmo. Tipo porta fechada. Isso. Aí é preciso ter um certo cuidado para diferenciar quando é um particípio verbal, mesmo parte de uma locução ou indicando uma ação recente, e quando ele já se tornou praticamente um adjetivo que descreve uma característica. Pense em meninas molhadas pela chuva versus as roupas continuam molhadas. A segunda parece mais um estado, uma característica. É sutil, mas faz diferença na análise. E para fechar essa visão geral, não podemos esquecer das vozes verbais, que basicamente mostram a relação entre o sujeito e a ação do verbo, certo? Perfeitamente. Quem faz, quem recebe. A voz ativa é a mais direta, eu acho. O sujeito é quem pratica a ação. Newton pulou o muro. O Newton fez a ação de pular. Simples. Direto e reto. Já na voz passiva, a coisa inverte. O sujeito não faz, ele sofre a ação, recebe a ação. Isso. E é importante notar que geralmente só verbos que pedem complemento direto, VTD ou VTDI, podem ir para a voz passiva, porque esse complemento direto é que vai virar o sujeito paciente. Ah, boa observação. A gente tem duas formas principais. A passiva analítica usa um verbo auxiliar, ser, estar, ficar, mais o particípio do verbo principal. O exemplo do material. Todas as pendências foram acompanhadas. Quem acompanhou? Não é o sujeito pendências. Ele está implícito ou vem depois com pelo engenheiro, por exemplo. O foco está nas pendências que sofreram a ação. O objeto direto da ativa, as pendências, virou o sujeito da passiva. Entendi. Exatamente. E tem a passiva sintética, ou pronominal, que usa o verbo na terceira pessoa, mais o pronome ser, que a gente chama de partícula apassivadora. Ah, o famoso ser. Esse mesmo. Resolveram-se todas as pendências. O sentido é o mesmo da analítica. Todas as pendências foram resolvidas. Mas a construção é mais concisa. Aluga-se casa, vendem-se carros. Muito comum em anúncios, né? Muito. E por último, tem a voz reflexiva. Essa é quando o sujeito faz a ação e ele mesmo recebe essa ação. Isso, a ação volta para o próprio sujeito. Tipo, eu me barbeei. Eu fiz a ação de barbear e o alvo da ação fui eu mesmo. Exato. O pronome oblíquo átono, me, te, se, nós, vos, funciona como objeto direto ou indireto, indicando que a ação recai sobre o sujeito. E ela pode ser recíproca também, né? Quando a ação é trocada entre os elementos do sujeito. Pode sim. Eles ofenderam-se. Um ofendeu o outro, mutuamente. Os amigos abraçaram-se. A ação é mútua entre os amigos. Ufa! Bastante coisa sobre verbos. Então, para a gente amarrar tudo isso, fica claro que os verbos são palavras incrivelmente dinâmicas, né?
Muito. Eles vão bem além de só indicar uma ação pura e simples. Eles se flexionam de maneiras complexas para mostrar intenção, tempo, modo Estruturam as frases, dão sentido. e carregam todas essas nuances de aspecto, de voz, quem faz, quem recebe, como a ação acontece no tempo. Dominar isso é, sem dúvida, uma chave para clareza, para expressividade. Com certeza. Muda completamente a forma como a gente lê e como a gente escreve. E pensando nisso tudo, nessa riqueza de formas e significados, Sim. Fica uma reflexão, talvez. Como será que a percepção consciente dessas nuances todas, os diferentes aspectos, a sutileza entre um particípio verbal e um adjetivo, a escolha entre voz ativa e passiva, como isso pode enriquecer não só a nossa leitura, mas também a nossa produção de textos no dia a dia? Como podemos usar isso de forma mais intencional? Excelente ponto. É algo para a gente pensar mesmo, né? Como usar todo esse potencial da língua a nosso favor para comunicar exatamente o que a gente quer, da forma que a gente quer. Fica aí a reflexão.